Olá, pessoal do UOL, muito bem-vindos. Meu nome é Carolina Alberti e hoje nós vamos conversar com o Moisés Brizola, de 20 anos, que está de volta ao Brasil, 8 meses após viver aí em condições difíceis em Dubai, em trabalho análogo à escravidão. Então, o Moisés já está aí com a gente e também o Tiago, aqui do UOL, vai conduzir esse papo. Então, Moisés, primeiro, obrigada por ter topado conversar com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que você foi até Dubai, como que essa proposta chegou a você e o que que você encontrou lá? Então, eu sou Moisés, eu, eu sou natural do Sul e eu tenho 20 anos. Antes de vir, antes de vir de Dubai, eu estava em São Paulo, né? Com essa oferta de shake, vida de shake, casa, carro, esse contrato assinado. E eu estava no Clube Água Santa. Lá, esse rapaz entrou em contato comigo e eu conhecia ele lá em Brasília, quando eu fui fazer a avaliação no clube dele, entende? Então, ele entrou em contato comigo falando desse contrato, dessa vida de shake. Então, eu fui, eu fui, e chegando lá eu vi que era apenas avaliação, que esse contrato não existia, a casa não existia, o carro e a vida de shake não existia. Era apenas avaliação. Daí eu fiquei os 2 meses na avaliação, acabou que não deu certo, e eu fui para casa do rapaz que se chama Michel, que é dono da fábrica. Explica para a gente em detalhes, Moisés, obrigado por ter aceitado conversar conosco. O que é vida de shake que prometeram para você? Vida de shake realmente é casa, né? Uma casa bonita, antes no bairro, como aqui para minha família no sul. Eles prometeram isso. E a vida de shake também é casa, é o carro para tanto meus familiares que têm carteira de motorista, quanto para mim, que eu estou tentando tirar. E muito dinheiro, esse contrato, dinheiro, dinheiro que eu podia mandar para minha família para ajudar a comprar alimentação, essas coisas assim, mas realmente não existia. De quanto dinheiro que a gente está falando, Moisés? O que foi prometido para você? Ele foi prometido um salário muito alto, né? Tinha mais o contrato, então mais os carros, mais a casa. Então esse contrato era em torno de uns 30 mil de RAM, né? De RAM. Aqui no Brasil dá em torno de uns 200 a 500 mil em reais. Então isso foi o combinado. Qual que era a sua situação aqui, né, Carol? É curioso a gente saber isso. Qual que era a sua situação aqui? Você disse que você era atleta do Água Santa, certo? Isso. E você tinha contrato com Água Santa? Como é que era a tua vida aqui? Aqui no Brasil eu estava na Água Santa, então era sub-20 a avaliação, né? Acabei ficando, acabei ficando no clube. Daí fiz alguns jogos contra o Santos, a Portuguesa Santista, a Pivariano, e eu estava subindo. Estava subindo, estava gostando de mim. E eu ia treinar com o profissional, mas não tinha contrato. Tinha apenas alojamento e alimentação do clube, né? Que eles oferecem. Como eu tinha chegado para fazer a avaliação e tudo mais, então eu tive esse processo aí de me adaptar ao clube e aceitar as normas. Então acredito eu que eu estava muito bem lá. Muito bem, estava sendo visto pelos outros clubes, entende? Daí recebi essa oferta, hein? É curioso, né, Carol, a gente entender como é que entrou na vida dele essa oferta, né, Carol? Sim, com certeza. E falando nessa oferta, você chegou a receber algum contrato? Foi no boca a boca? Como que isso aconteceu? Quando eu estava no Brasil, eles mandaram a carta de interesse do clube, né? Mandaram a carta de interesse. Então, eu li essa carta e dizia que eu ia para lá, mas não ia contrato. Não ia ter contrato, que apenas ia ficar no clube. Mas ele não, ele falou da boca dele, ele me deu a palavra dele que era contrato. Ia chegar lá já contratado, jogar e fazer o que eu tinha que fazer. Essa carta estava escrita em português? Não, em árabe, a E linguagem quem deles. traduziu para você? Quem que traduziu a carta para você? Foi o empresário que estava comigo.
Quer dizer, então não dá nem para você ter certeza absoluta se a tradução estava correta, né? Sim, porque ele pegou a carta e traduziu, né? Então eu confiei Entendi. nele e eu fui. Você disse que você foi fazer uma partida em Brasília, né? E aí acabou conhecendo esse empresário. Como é que ele chegou até você? Explica pra gente como é que foi esse primeiro contato dele com você. Esse primeiro contrato foi quando eu fui para Brasília para fazer a avaliação. Nesse clube ele estava gestor, que se chama Taguatinga, no Distrito Federal em Brasília. Eu fui fazer a avaliação no clube dele, acabei que não passei. Ele falou que eu tinha esse potencial, mas não passei no clube. Eu também não entendi essa situação dele. Acabei que eu não passei e eu voltei para Porto Alegre. Aqui eu procurei aqui uma situação aqui no Nova Prata, na Serra Gaúcha. Eu acabei participando aqui desse gauchão sub-20, com Inter, Grêmio, Caxias, Juventude. Me destaquei e fui para São Paulo fazer essa avaliação no clube Água Santa. Aí lá no Água Santa eu tive esses momentos muito bons de glória, porque é um clube extraordinário. E esse rapaz que eu conheci em Brasília, ele entrou em contato comigo, me falando, me oferecendo essa oferta. Quer dizer, ele dizia pra você, olha, não deu certo aqui em Brasília, mas pintou uma outra chance. Foi mais ou menos isso? Isso, isso. Isso depois de alguns meses, né? Que eu voltei para Entendi. cá, eles para fazer o Então, Gaúcho Paulistão. certo. E aí, então, ele te procurou e falou assim, ó, não deu certo aqui em Brasília, mas vem pra cá, e aí, já por telefone entrou essa história da vida de Sheik. Você disse que ele oferecia carros para todos os seus familiares que fossem habilitados. Então ele prometia o que exatamente? Levar você e mais outras pessoas para Dubai? Quais foram as promessas feitas para você? As promessas foi essa daí, de carro, da casa, do contrato. Inclusive, assim que eu ficasse no clube, se eu fizesse contrato, eu ia dar um carro para ele. Foi o que ele prometeu para mim, que eu ia dar um carro para ele. Como que eu posso dizer, de Vitória, né? Então, Daí, assim, se você passasse lá, o combinado é que assim que acertasse um contrato, já o primeiro salário, você daria um carro para ele. Tinha valor esse carro, alguma coisa? ele fala um carro de luxo, né? Um carro do ano. Mas ele falou que ia chegar lá e já ser contratado. Então, ia dar um carro para Entendi. ele e pronto. Um carro do Quer dizer, ano. ele criou um cenário para que você acreditasse e se sentisse confiante para ir para lá. É isso que a gente sente, né, Carol? Que foi criada uma situação que te deixasse envaidecido, te deixasse crente que ia rolar, não é? Exatamente. E como eu não tinha contrato na Água Santa, não tive contrato aqui no Sul, então tudo que um jogador sonha é ter um contrato, né? Então eu acabei acreditando nele e fui. E aí, Moisés, você acreditou nesse plano todo que foi dado aí para você? E o que acontece na hora que você chega em Dubai? A partir dali, o que aconteceu? Eu não cheguei em Dubai e eu fui para casa do cara que tem uma fábrica que fez essa conexão com o Tuia, né? Que esse contrato aí fez essa conexão com ele, então eu fui para casa dele nesse primeiro momento. Lá eu fui para casa dele lá e no outro dia eu fui lá para o clube. Esse clube existia e eu fiquei no hotel do clube que eles alugavam. Eu fui praticando entre um mês, 2 meses, indo no clube, amistosos, esses jogos treino, mas o contrato, mas chegava muitas pessoas, muitos estrangeiros, indiano, tunisiano, muitas pessoas de avaliação. Ficava 1, 2 dias, depois ia embora. E eu fiquei esses 2 meses aí e fui dispensado. E Mas nesse período, eu só queria entender um detalhe antes. Em que momento você percebeu que não tinha contrato e era uma peneira? Quando eu vi as pessoas chegando, no primeiro momento, eram muitas pessoas chegando, indo embora, a avaliação. E também, assim que eu cheguei, não teve contrato, ninguém falou comigo. Só me colocaram no hotel, eles me viram treinar meses e meses e nunca falaram comigo. Nunca entraram em contato comigo. Quem te recebeu lá?
Qual foi a pessoa que te buscou no aeroporto, te levou para o clube? Quem era essa pessoa? É Marcelo e Michel. Esse Marcelo é brasileiro que ele mora em São Paulo. Michel é árabe que foi para o Brasil fazer a vida e ganhou a vida e voltou para o Emirados Árabes. Ele fala português. Então, eles me receberam lá, antes de receber lá, tiveram contato com o Tuia. Mas eu tive contato apenas com o Marcelo. Não, nem conhecia o Michel, entende? Apenas com o Marcelo Entendi. eu mantinha contato. E a pessoa aqui do Brasil que te fez a promessa, quem que é? O Wilson Tuia. Certo. Quando você se ligou que não era um contrato, era uma peneira, qual foi a tua reação? A primeira reação era voltar, né? Era voltar para fazer a minha vida no Brasil, porque lá, até se adaptar ao clima quente, a língua, isso demora muito. Então eu falei, não, já que aqui não tem espaço, eu vou voltar para o Brasil. Eu te peço, por favor, que você pague a passagem para mim. Como você me trouxe, eu te peço que você pague, por favor. Isso você pediu para quem? Para o Michel e para o Marcelo. E aí, qual que foi a reação deles? Eles concordaram, não concordaram? Como que você foi parar na fábrica? Nesse primeiro momento que eu falei que eu queria ir embora, esse Marcelo, como eu falava com ele, tinha uma intimidade boa com ele. Ele falou, não, Moisés, ó, amanhã eu vou te levar num clube, em Oman, que é outro país, que é ali do lado, ali, entende? Então, fui fazer essa avaliação no clube lá, em Oman, apenas um dia de avaliação, com um monte de gente. Acabou que não deu certo, eu voltei para Dubai, Emirados Árabes. Então, vamos, ó, esse clube não deu certo, vou te levar em mais 2 clubes. Acredito que estava tudo na cabeça dele, que estava tudo montado na cabeça dele, acredito eu. Então ele me levou para um clube que se chama Dubai City, que é em Dubai, uma avaliação um dia. Ai, não deu, não deu. A desculpa era que muita gente, daí assim não mostrava meu futebol, e ele foi levando. E no outro dia eu fui no clube em Al-Ast, que é em Dubai também. Um dia de avaliação, não deu esses dias aí, Michel. Aí ele entrou no jogo. Ele me fez essa oferta de contrato assinado, de empresa, de visto de trabalho, que eu ia ter um salário. Então eu Ô, Moisés, debati, não, perdão, pode completar. então eu nunca debati em cima da passagem e falava que não. Trabalha comigo que eu te pago um salário e você junta e você vai embora tranquilo, numa boa. Então, só para entender uma parte, a proposta inicial, quando eles disseram, prometeram um contrato para você, era com qual clube? A Unast, a Entendi. Uranf. E é esse clube você chegou a treinar por mais de um mês e mesmo já percebendo que era um teste, não era um contrato, certo? Sim. Aí ao final deste período neste clube, houve algum momento em que disseram, ó, aqui não vai dar mais certo e aí por isso que você passou a procurar outros clubes? Houve esse momento? Sim. Qual que era o seu sentimento quando assim caiu a ficha, você percebeu que você estava fazendo lá a mesma coisa que você fazia aqui, que era tentar se profissionalizar, né? Vindo de categoria de base. Qual foi o seu sentimento na hora que você percebeu isso? Meu sentimento foi que eu tava. Esse tempo tá passando, que eu tava sendo enganado. Esse foi meu sentimento. E essa é a melhor forma de eu voltar é tentando falar com os direitos. Então eu fui falando com eles desde o começo, explicando a situação, né? Com os familiares, para tentar falar que eu estava lá e acumulava multa. Acumulava multa. Então, esse foi um sentimento aí de tristeza e de enganação. Que multa? Eu não entendi essa parte da multa. Quando você vai para um país, você tem direito a 3 meses grátis, Entendi. sem visto, a apenas turista. Turista, Entendi. 3 meses grátis, entende? Então você passou a ficar numa situação ilegal dentro do país, porque você não tinha como voltar. Exatamente. E quando passa esses 3 meses, acumula uma multa. Entendi. A cada dia é 100 dirham. Então ela estava numa forma que estava mais de 10 mil. Você vê, né, Carol? Foi construído um cenário que iludiu Moisés e
E até agora na nossa história nós estamos explicando a história do Moisés e nós estamos contando só a parte esportiva, porque aí depois tem um desdobramento, né, Carol? Aí ele é obrigado a trabalhar, né, Carol? Exatamente, né? Dentro de tudo que aconteceu, ele acaba indo parar para trabalhar numa fábrica, acho que bem longe, né, do seu sonho de jogar bola. Quando você vai para a fábrica, como que aconteceu isso de você ir para lá? Como que chegou essa proposta? E o que que você fazia lá? Você tinha direito a falar com seus familiares? Não tinha? Como que foi tudo isso? Como eu comentei com vocês, que eu fazia avaliação nesses três clubes, que é a Oman e ali em Dubai, acabou que não deu certo, então o Michel entrou no jogo, me oferecendo esse contrato de fábrica, de visto de trabalho, de residente, né? Me falaram que me pagariam 1.500 de RAM, que lá em Dubai não existe salário, então ele me ofereceu esse salário aí, 1.500 de RAM e tudo mais, acabei que falei com os familiares, porque eu tinha um celular que ele mal mexia. Mas eu estava tentando me comunicar com eles, entende? Então eu fui ficando lá, ficando para a fábrica com ele, voltando com ele, apenas com ele. Não saía para outros lugares assim, entende? E o trabalho era das 7 da noite, da manhã, até umas 10, 11 horas da noite. Ele que fazia o horário dele. E assim que ele cansava, porque era todos os dias, né, entrega, era entrega de produtos de cosmético. Então, esse caminhão chegava com os produtos a fazer, a gente fazia os produtos, mais de 5.000 produtos. E a gente entregava, esse caminhão ia para São Paulo e Miami, que são os lugares onde tem a empresa dele. Com um tempo eu fui trabalhando e exigindo a passagem, que eu queria voltar. E no momento que ele cansava, porque só ele cansava, né? A gente ninguém cansava, a gente tinha que trabalhar. Só ele cansava, ele não ia. Como a gente ia, e eu voltava com ele não ia. E mandava os funcionários dele nos pegar, para levar para trabalhar e voltar. Você trabalhava quantos dias por semana? Só uma explicação antes. A gente está falando do dirham. O dirham é a moeda local e ela não é muito diferente do real. A cotação de hoje, por exemplo, está 1,3. Então, a cada um dirham é o equivalente a R$ 1,30. Eu imagino que com 1.500 dirhams você não coisa de perto de R$ 2.000. Não sou tão bom de conta assim, mas para viver em Dubai não ia ser possível. Então, primeira questão do dinheiro, quem te dava comida, você tinha que pagar do seu bolso a comida, você recebeu esse salário, nessa parte do dinheiro, eu queria que você explicasse isso para a gente. Então, me fez essa oferta aí, a gente trabalhava e exigia o salário. Como ele me prometia o salário, eu dizia o salário. Exigia, pedia, e junto pedia a passagem junto. A multa, que ele sabia que tinha multa, acumulava multa, então eu pedia tudo numa vez só, todos os dias. E te E prometeram pagar isso tudo? eles me prometeram para cá, mas nunca cumpriram. Eles nunca cumpriram, porque falava que eu estava na casa, que eles estavam me ajudando e a gente fazia comida. A gente chegava do trabalho e tinha que fazer comida. A comida ele comprava macarrão, ele comprava uma mistura e a gente fazia um arroz, macarrão, uns feijão de lata que tinha lá. Você começava a trabalhar que horas? E terminava que horas? Em torno de 7 horas da manhã, E ia até que horas? 10, 11 horas da noite, E quantas vezes por semana? todos os dias. De domingo a Sábado, domingo? sábado que ele dava uma trégua porque sexta-feira que ele dava uma trégua porque a sexta-feira para os muçulmanos é santa. Então Mas o tinha. que é dar uma trégua? Você trabalhava menos? O que ele fazia? Daí a gente ia meio-dia e voltava às 11. Quer dizer, dar uma trégua é trabalhar 11 horas em um dia. Lá na sexta-feira é santa, então. Entendi. Moisés, Essa, quando chegava o fim do dia, você deitava na cama para dormir, o que acontecia? quando chegava o fim do dia, né? Eu chegava em casa porque eu sentia fome. Ele não dava refeição.
nem tinha refeitório na fábrica. Então eu chegava com fome, tinha que fazer comida, tinha que me alimentar. Então eu ia para a cozinha para fazer alguma coisa e me virava. Queimava um arroz, um Era uma macarrão, refeição por dia só? sim. E na hora de deitar na cama, que você pensava em tudo que estava acontecendo na sua vida, como é que era? Ah, eu pedia a Deus para me ajudar, né? Orava muito, pedia, que queria saber por que eu estava naquela situação, por que que Deus permite certas coisas, entende? Por que que Ele permitiu isso? Por que que eu estava naquele momento? Por que que eu tinha que passar por isso? Será que isso é justo? Então, eu pensava muitas coisas assim. E, Moisés, como é que era o contato com os seus familiares aqui no Brasil? Quanto tempo até você conseguir voltar para cá, entrar em contato com o pessoal daqui para você poder ser resgatado? É, assim que acabou essa avaliação do meu clube lá, né? Eu tive contato com o meu tio, porque eu tinha um celular e o celular já estava com os danos já muito ruins, a bateria dele. Então ele desligava e custava para ligar. Então era só no carregador, ficava. Então sempre tem contato com esses meus familiares e esse meu tio, ele entrou em contato com os direitos humanos, o Ministério do Trabalho e a Assembleia Legislativa, explicando tudo, desde o começo. Então eu estava ciente. E assim foi, indo para o trabalho, essa rotina toda aí. E quanto tempo aí desses primeiros contatos desse seu parente aqui com a legislação brasileira até você ser resgatado? Desde sempre. Porque quando meu celular estragou definitivamente, eu pedi o celular do meu amigo. Mas era 2 minutos para falar, falava, explicava que eu estava bem. Ele falava que era para mim ficar quieto, não falar que eu estava falando com vocês, da embaixada, do Ministério do Trabalho, Direitos Humanos, que eu não sabia qual seria a reação dele e a forma dele agir. Então eu aceitava tudo. Ia trabalhar quieto, ficava tudo quieto. Você foi ameaçado, Moisés? Nos primeiros momentos, sim, né? Que ele falava que eu poderia, que eu poderia ir para outro país, como ele tem muito sócio em outros países. Aí eu achava isso de uma forma de ameaçar, né? E no último momento que eu saí de lá, teve agressão, sim. Explica esse episódio. Que tipo de agressão? O que aconteceu? Ah, acordou que eu acabei acordando, né? Falei que eu não ia trabalhar, que eu estava cansado disso, que tinha que pagar minha multa. Toquei que eu tinha, falei tudo que eu tinha que falar. Da multa, do trabalho, do contrato, de tudo que me prometeram. E ele debateu. Eu tô te ajudando aqui, eu tô fazendo um favor para ti aqui. Daí já falei, não, isso não é favor, isso não existe. Por que tá fazendo isso? Você acha isso certo? Aí foi alterando a voz, eu falei que eu ia embora, que eu ia procurar a embaixada, e falou, ah, você vai procurar a embaixada? Não, vai não. Aí a gente brigou, teve chutes, agressões, e a minha mala ficava perto da porta, numa estante. Então peguei minha mala, os documentos estavam dentro já, peguei minha mala, desci pro prédio, falei com o segurança, que era o segurança do prédio, ele entendeu a situação, falei que teve briga e tudo mais. Ele chamou a polícia local, a polícia árabe. E polícia árabe, poucos falam inglês. Então ele falou para esse segurança em árabe, esse segurança me traduziu. Esse segurança me traduziu que era para mim voltar para cima, falar que foi tudo mal entendido, junto com os policiais. Como esses policiais falam árabe e esse cara fala árabe, eu falei, não, eu tô desvantagem, eu não vou subir não, porque eu não sei o que será feito. Então eu falei que eu não ia, falei que eu ia ficar na rua e eu peguei o ônibus até a Abu Dhabi, sabia já que a embaixada brasileira é em Abu Dhabi, e fui para lá. E eu procurei resgate lá em Rashidi, né, a cidade que ia até o ônibus ia, era o ponto final do ônibus. Cheguei em Rashidi, falei com segurança que era árabe, mas falava um pouco inglês, expliquei a situação, que eu queria falar com a embaixada brasileira, que era Abu Dhabi. Ele falou que ele ia dar um jeito de me ajudar, expliquei para ele tudo e ele me ajudou. Então eu fiquei lá alguns minutos até me resgatar. Você conseguiu então falar com. Você conseguiu ser acolhido pela embaixada brasileira? Sim. E a partir daí o que aconteceu?
Aí me botaram para perto deles, eu fiquei numa pousada lá que eles alugaram para mim, e tinha as refeições, então eu fiquei acolhido com eles. Aí já a atitude da embaixada brasileira que conseguiu te acolher. E aí, imagino, né, Carol, que nesse momento deve ter dado uma primeira sensação de alívio, enfim. Mas mesmo assim com medo, porque eu não sabia que se eles podiam me seguir, se no momento que eu estava em fuga, eles poderiam vir atrás de mim. Então, esse medo era grande. Só no partir do momento que eu fiquei na pousada com eles, que eles me falaram que eu estaria seguro aqui, aí eu fiquei mais tranquilo. Aí me deram um celular, onde poderiam estar em contato com a minha família, e assim expliquei a situação para eles. Eles nem acreditaram. E aí depois você retorna, né, ao Brasil. Sim. Caramba, Moisés, tinha mais brasileiro com você lá, assim, eu digo na mesma situação que a sua, que tinha sido enganado por uma promessa, tinha mais, me permita te chamar de garoto, tinha mais garotos assim, buscando o sonho lá, cara? No caso, quando eu fui para lá, tinha 2 brasileiros, Maxwell e Otávio. Quando o primeiro dispensado foi o Max. Então, esse Marcelo fez essa oferta para ele de ir para os clubes e tudo mais, não deu os clubes, aí o Michel chegou nessa forma de trabalhar de contrato. Ele não quis, ele acredita que ele tem uns 25 anos, então já sabe já a maldade das pessoas, ele foi muito experiente nessa parte, comprou a passagem dele e foi embora para o Brasil. Ele percebeu logo. Exatamente, esqueceu. Eu fui o segundo a ser dispensado. Eu fui dispensado e fiquei trabalhando até o Otávio ser dispensado também. O Otávio foi dispensado do clube, ficou lá nessa mesma situação. Como ele tinha um celular adequado, muito bom, e ele tinha um chip de Dubai, então ele instalou o Tinder e ele começou a namorar. Daí ia por causa da namorada, visitava a namorada e nem ia trabalhar praticamente. Tem vezes que ele não ia, porque ele se apegou lá e viu que ali não era futuro. Então ele ficou com ela. E eu, no momento que eu fugi, a gente conversava muito. Falei, não, eu vou embora, não vou ficar aqui. Tu falou, não, eu vou ficar aqui com ela, vou ficar com ela, vou tentar fazer a minha vida aqui, acredito que o Michel pode me ajudar. Então ele confiava muito nesse cara, que esse cara poderia acolher ele, ajudar ele. Eu pensava diferente. Eu via muita E, maldade. e você tem contato com esses dois, com o Maxwell e com esse outro também? Você ainda fala com eles? Esses dias atrás, esse Maxwell me chamou. Perguntou como é que eu estava, né? Aqui no Brasil, já estava no Brasil já. Perguntou como é que eu estava, se estava tudo bem, mas eu não respondi. E o Otávio eu bloqueei lá no momento lá que eu estava fugindo, bloqueei. Ainda não desbloqueei, nem tenho contato com ele. Mas por que você não respondeu para um e bloqueou o outro? Qual que era o seu receio? Com eles esteja contato, que eles tenham contato ainda com esses caras lá. Então eu evitei falar com eles. É uma dor muito grande, porque eu convivi com eles, entende? E não responder, mas também é por minha segurança ainda, porque eu não sei se eles têm contato com esses caras ainda, se eles procuram ainda, então eu evitei responder, não respondo. Você tem medo deles virem atrás de você, Moisés, aqui no Brasil também? Exatamente, porque eu não sei se eles têm amigo aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, talvez, então isso é um medo muito grande, não só de mim, mas com a minha família também, né, que é um conjunto, a gente estamos nessa. E aí, Moisés, vivendo tudo isso que você viveu, aquele seu sonho de ser jogador de futebol, ele foi embora? Olha, não foi embora, porque é meu sonho, né? Quando fala futebol, até abre o sorriso, porque é uma vida desde pequeno. Então, eu quero buscar algo, eu quero realizar meu sonho, ter meu contrato, né? Que eu sempre sonhei. E nesse momento você voltou para Água Santa, tá com algum clube, tá em alguma categoria de base, você tá com 20 anos, é isso? Isso. E como é que é a Nesse, sua situação hoje? nesse momento eu tô sem clube, desempregado e estou, estou disposto a receber ofertas novas que pode receber. Estudar,
para ver quem são os clubes, quem são os empresários, né? Estou disposto. Estou desempregado. Quanto tempo você ficou fora? 8 meses? Foi esse tempo que você ficou fora do futebol por causa da viagem e tudo mais? Isso, 8 meses Que, fora. que peso que você acha que pode ter esses 8 meses nesse teu sonho? A preparação física, né? Entendi. E o pessoal do Água Santa, você chegou a falar com eles de novo, que era o teu último clube antes de você tentar essa, essa carreira internacional? Como eu saí de lá escondido, porque tu e esse meu empresário comentaram que era para mim não envolver o clube, que eles poderiam atrapalhar na negociação, então eu saí de lá escondido. Não tenho contato com eles, não. Como assim você saiu escondido? Você simplesmente parou de treinar, é isso? Simplesmente no outro dia eles compraram a passagem e eu fui. E você hoje Eu imagina por que parei. que eles e você hoje imagina por que que eles falaram para você sair escondido? Eu pensava que era uma forma de segurança de- deles deles pegar esse dinheiro para eles, entende? Não envolver o clube para Entendi. estudar negociação e tudo mais. Na sua cabeça era uma maneira deles driblarem a E questão do pegar clube formador que tem direito legal sobre negociação do atleta, é Toda isso? a parte isso, burocrática, né? Que demoraria até para você poder trocar o clube. isso. Olhando hoje para trás, você acha que era isso? Ou você acha que eles pediram para você não falar com o clube porque alguém no clube poderia te alertar que era um golpe? Exatamente. Porque certamente esse clube ele ia investigar essa negociação, ia entrar em contato com os dois clubes deles lá do Aurans, ia estudar quem são esses rapazes que me fizeram essa oferta. Então eles libraram o clube para tentar me tirar de lá, daí eu saí escondido. E você não pensa em pedir desculpa pro Água Santa e tentar uma nova oportunidade lá? Eu não tenho contato, né? Não tenho contato com eles, esse meu empresário também. Meu empresário não, porque ele estava no jogo e sabia. Ele tinha essa conversa com o Tuia, então ele foi cúmplice dessa minha saída aí escondida. Entendi. É duro, né, Carol? Que é o sonho de uma. Também, Pode falar, desculpa, Moisés. para atrapalhar, porque eu também nem tenho cara de chegar no clube e pedir desculpa depois de tantos meses fora, Mas por entendeu? quê? O que que te impediria? Vergonha? O que que é? Exatamente, vergonha, né? Mas pedir Porque, desculpa não é uma maneira de você contornar uma situação? Você não se sente vítima na história? sim, enganado. É complicado, né, Carol? É É muito complicado. complicado, né? E Moisés, vamos animar um pouquinho aí essa conversa. Como que foi o Eu reencontro com a quase chorando aqui já. família? Como que foi o seu reencontro com a sua família? Esse retorno ao Brasil? Essa sensação de alívio que você está tendo agora? Como que foi tudo isso? Assim que eu cheguei do aeroporto, né, eu fui dar esse meu depoimento, então eu fiquei algumas horas ali com a Polícia Federal. Mas assim que eu saí de lá, eu aliviei, vi minha família lá, todo mundo chorando. Parecia que tinha. Pô, a felicidade era enorme deles, né? Então, eu abracei eles muito. Todo mundo chorou na minha mão, chorou no meu ombro, chorou na minha cabeça. Um banho de lágrimas. E eu voltei para casa, graças a Deus. Estou com eles, tomo chimarrão todos os dias com meu tio, converso. Ele se esquece das coisas e me pergunta de novo. E aí, mas como é que tu saiu de lá? Falei para ele 2 minutos atrás. Não, foi assim, 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 assim. Mas graças a Deus estou bem. E a minha avó ela tem amnésia. Então ela acha que eu estava em São Paulo, que eu estava na vizinha do lado. Daí ela fala, mas tu estava aqui semana que vem? Sim, vó, eu tava aqui, dou uma ajuda para ela, para não deixar ela preocupada, porque ela tem ponto safena e ela teve derrame. Então eu tenho esse cuidado especial com ela aí. Daí não preocupo com ela, não, essa forma carente. Você achou que, em algum momento, você achou que você não ia mais vê-los? Com certeza, né? Com certeza. Nesse momento que ele estava na cama, eu falei assim, nunca mais voltar pro meu país.
para minha cidade, para o meu estado. E nessa hora você se apegava à fé. Sim, a fé. Entendia, queria saber, né? Eu perguntava muito isso, por que eu estou aqui nesse momento? Por que o Entendi. Senhor permitiu isso? O que a Polícia Federal ela perguntou para você sobre um empresário, perguntou para você sobre, enfim, o que eles falaram com você? Ah, isso foi uma investigação mais de 3 horas, então me perguntaram tudo. Onde é que eu estava, aonde que eu saí, quem são esses caras, se tem contrato, eu mostrei contrato, mostrei o número, mostrei todas as provas que eu tinha do contrato do clube, a carta que me ofereceram, quando eu estava na fábrica lá. Então, foi bem longo e eu acredito que foi muito bem e eu mostrei para ele que eu realmente sou a vítima nessa história e que eles que tiveram maldade, eles que foram os vilão. Entendi. O que você, assim, claro, né, Carol, a vontade agora é arranjar um clube, jogar, realizar o sonho, assinar o primeiro contrato profissional. E em relação às pessoas que te enganaram, o que você pretende? O que você quer em relação a essas pessoas? Que a justiça seja feita, né? Que eles não possam mais enganar outras pessoas, outros sonhos, porque eles brincam com o sonho, né? Eles brincam com o sonho, fazendo uma fantasia. Que a justiça seja feita, porque a justiça tarda, mas não falha. E o que é justiça nesse caso para você? O que tem que acontecer com eles? E investigar, saber qual é o plano deles, por que eles fazem isso. E a maioria desses caras tem filho. Então, olha, O que, que eles fazem com outros jovens, né? E tendo um monte ali perto deles. sim. E Moisés, a gente falou aqui em questão de justiça, mas eu queria falar de sonho. O que, que você sonha daqui para frente? Pô, o que eu sonho é que eu esteja seguro de esse contrato assinado, que eu possa reingressar o meu esporte, né? A voltar a fazer meu esporte, que futebol é um sonho desde menino, né? Todo mundo sonha em ser jogador de futebol, numa casa para a família, ajudar a mãe e o pai, entende? Então esse é meu sonho desde pequeno, né? E como que você acha que Aparecer na toda a tua TV já foi um história... sonho. Oi, desculpa. Aparecer na TV também já foi um sonho realizado, né? Porque eu olhava as pessoas, nossa, eu olhava a novela, então eu olhava as pessoas falando, nossa, atriz, ator, então foi um sonho realizado. E como que você acha que tudo isso que você viveu pode ajudar não só para você, para sua sequência em questão de justiça, mas também para outros jovens jogadores aí que às vezes sonham com uma carreira fora do país, que são muito assediados. Como que você vê aí o seu papel nisso? Eu vejo que eu posso ser o exemplo, né? Você pode me pegar para exemplo que veja que o futebol tem, não poderia ter, mas tem esse lado sombrio aí que as pessoas maldosas que te oferecem, que tem essa maldade aí, e que eles abrem o olho com falsos empresários, com ofertas falsas, que esteja seguro com um empresário fixo, com um clube, fiel ao clube, entende? Tiago, mais alguma Entendi. pergunta? Eu quero só fazer uma coisa bem rapidinha com você agora, Moisés. Me Sim. conta rapidinho da tua infância, como é que surgiu o sonho do futebol, quando que você fala assim, pô, acho que dá para eu jogar, você era o melhor da rua, você era o melhor dos moleques. Me conta um pouquinho dessa sua infância e do começo do sonho de jogar bola. Minha infância foi criada na zona sul de Porto Alegre, né? Então, desde lá, eu sempre fui muito novo e muito rápido, muito menino, muito ousado. Então, eu tinha língua presa, tenho a língua presa, né? Então, eles me incomodavam muito. Eu falava, tu não me pega, calalho. Então, eles ficavam doidos e eles queriam me bater, mas eu sempre fui muito rápido. Muito Atacante, rápido. atacante? Isso. Então, sempre com a língua presa e zoando com eles, os rapazes mais velhos, mas tinha uns que me protegia. Mas sempre fui muito ousado, muito bobo, muito desconvertido. E era debochado, né? Debochava.
Ah, tu não me pega, calalho, calalho. Ah, daí isso. Mas a infância foi muito boa lá de jogar futebol na comunidade, de aprender muito e apanhava muito também, porque ousado, debochado, rueiro, então apanhava muito. Quem Mas que é o jogador assim? Fala pra gente quem que é o jogador que o Moisés parece jogando bola. Tudo bem, ó, vai. Não vou falar aqui quem parece. Quem você fala assim, pô, eu vou jogar igual esse cara, eu vou ser melhor que ele. Quem que era o cara que você mirava? olha, lá eu tinha um apelidinho, né, que era Ronaldinho. Ronaldinho. Eu tava imaginando isso, Carol, você acredita? Me chamava É de pra Ronaldinho, gaúcho, Ronaldinho. né? Sim. Gaúcho. Mas o único defeito é que eu não tinha os dentes pra frente, né? Eu acredito que são retinhos, né? Então, mas era o Ronaldinho, Ronaldinho, Lonaldinho. Falava que era o E Lonaldinho, aí, não o quem Ronaldinho, Ronaldinho. que pegou pelo braço e falou, não, vem aqui pro clube. Qual foi o seu primeiro clube? Você começou a jogar em time mesmo? Saiu da brincadeira e passou a ter uma cobrançazinha com que idade, em que time? Ah, aos 7 anos eu fui lá pro Lupe Martins, que é lá no Alto da Glória, que é salão, né? Então lá eu tava um pouco mais madurinho, não debochava dos caras, porque tomava cartão vermelho, então tinha que me disciplinar. Disciplinar, então eu tinha os professores que eu nem sei onde estão, coitados dele, mas que eram muito gente boa, que claro que era muito bom, que eu tinha que prosseguir, alimentava meu sonho. Daí eu fui buscar algo, eu saí do salão, procurei futebol da comunidade, que é a escolinha do Flamenguinho na comunidade. Na comunidade tinha a escolinha do Flamenguinho, esse jeito moleque. Você pegava os nomes assim, bem de escolinha mesmo, daí eu participava, até criar uma idade certa, que é uns 13 anos, e ir pro São José, né? Fui lá pro São José, na avaliação, lá no Passo da Areia. E a minha avó e minha família embarcando com essa situação de dificuldade de alimentação para chegar lá de barriga cheia para treinar. Então eu chegava lá, treinava e tudo mais. Já estava mais maduro, não debochava, né? E daí de lá de São José que fui procurar uma coisas, a federação, a ser federado, né? A ser federado, a estar no BID. Então de lá que foi minha partida, né? Quer dizer, começou com 7 anos, você nem lembra da sua vida antes do futebol direito, né? Não, só me lembro que eu debochava, que eu era pequenininho, então sempre com a língua presa, falando de lado. Ia, ia. E você fala muito da tua avó, né? Qual que era o teu núcleo familiar? Quem que eram as pessoas que te criaram? Qual que era a tua família ali? Quem que eram as pessoas que te davam todo apoio? Era minha avó, meu tio, que é bem tradicionalista, e a minha mãe, né? Minha mãe teve poucos momentos, porque ela tinha muito compromisso. Então, minha avó, minha mãe e o meu tio. São os três que cuidavam. E, Como é que é a sua relação com seu pai? Você conhece teu pai? Teu pai, como é que é a relação? sim, tive relação com meu pai, inclusive ele me dava a bola no começo, assim, me dava um tênis para chutar a bola. Mas, num certo momento, ele teve filhos, então ele repartia, ficava um pouco de lado. Teve, teve outros filhos. E, num certo momento, a minha mãe, né, falava que ele não prestava, as coisas familiares, assim, entende? Não presta, não presta. Não, meu pai é diferente. Era parecido comigo, então eu sempre procurei ele, apesar que eu via muita coisa dele, muita bobagem dele. E com o tempo aí ele faleceu. Faleceu, daí eu fui no enterro dele lá. E eu levo, a única coisa dele é o sobrenome, que é Brizola. E aí agora é voltar a fazer teste? Como que funciona isso agora? Ah, então, eu vou esperar a oportunidade, porque isso está na vitrine, né? Espero que algum clube esteja interessado na minha história, nessa minha trajetória aí, que tem um coração bom que eu possa fazer uma avaliação, né? Uma avaliação, me acolher, que se Deus quiser não vou decepcionar. Isso Entendi. A aí. gente torce por você, Moisés. A gente torce por você. Você tem um limite na tua vida, assim, você já está com 20 anos, você precisa correr, né? Você tem um Sim. limite na tua vida, você tem ideia
tudo que você passou até agora, você é um cara com 20 anos, mas já está com uma vivência muito grande que a vida te impôs. Você tem um plano B na tua cabeça, caso você não seja atleta profissional, você pensa em alguma outra coisa ligada ao esporte ou não ligada ao esporte? Você tem outros sonhos também, Moisés? O esporte é uma vida, né? Até para a saúde também. Estou tentando ficar no esporte, fazer uma faculdade de educação física, esse coach treinador, talvez, ser esse personal trainer. Tem uma área de esporte que é minha área. Também ontem fiz minha matrícula na escola também para acabar os estudos. Tá certo, é isso aí, Carol. Da minha parte, assim, Moisés, foi muito bom conversar com você, contar a sua história, deixar bem claro tudo que você passou e que sirva de alerta aí, que você, tomara que a sua mensagem atinja muita gente. No meu caso, eu penso assim, torço para que especialmente os jovens, para que eles se espelhem no seu exemplo e continue com a tua fé, que a vida te dê novas oportunidades e que essas sejam as boas, que venha uma coisa bem legal aí para você pela frente. Pô, eu só tenho que agradecer a vocês por tudo aí, Thiago e a Carolina. Muito obrigado pela entrevista, foi ótima, que eu tô até feliz. Tô com uma energia muito boa aqui, que as coisas boas vão aparecer. Que bom, a gente agradece muito por você ter contado a história aí pra gente. A gente sabe que não é uma história fácil, mas é muito isso que o Thiago falou, que possa inspirar outras pessoas, para todo mundo ficar alerta. E a gente espera aí te ver nos gramados, né? Acho que o final feliz aí dessa história seria te ver voltando a jogar. Obrigadão. Tá bom, muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Obrigado. Obrigado, Moisés. Ficar com Deus, tudo de bom para você na sua vida, cara. Qual?